Bem, bom dia mais uma vez. Que dia lindo que o Senhor fez. O frio já foi embora, o verão já voltou, né, gente? Aleluia. E eu estava meditando nesses dias como nós vivemos num momento, como nação, de tremenda batalha espiritual, não é verdade? Não é uma crise simplesmente financeira, política, mas é uma crise, é algo tão tremendo que está acontecendo no reino do Espírito. Nós nunca tivemos um ex-presidente preso, esses criminosos do colarinho branco na cadeia. Sabemos que é um momento difícil para a nação, um momento de crise, um momento de dificuldade para todos nós, mas, ao mesmo tempo, um tempo de que as coisas estão sendo remexidas, um tempo de batalha entre o céu e o inferno pela nossa nação, e essa batalha se reflete nas nossas vidas, nas nossas casas, na igreja, e quer você saiba ou não, você está em constante batalha espiritual. Agora, você pode ir para a batalha que nem o Chapeuzinho Vermelho no bosque, né? Ou como um soldado que vai para o Afeganistão. E você escolhe, não é? E hoje, meu assunto não é batalha espiritual, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Porque hoje eu quero falar de uma ferramenta espiritual muito importante. Aliás, é uma ferramenta que ela funciona, seja cristão ou não cristão. Essa ferramenta nos foi dada por Deus e ela é tremendamente poderosa para transformar a nossa vida e para transformar os nossos arredores. A questão é que, como muitas ferramentas, embora às vezes a gente até saiba que tem hora que eu falar, você vai falar, mas é isso. Mas você vai ver que é algo, tenho certeza que você vai sair daqui vendo as coisas diferente hoje. Lá em casa a gente tem um armário de ferramenta do Arles, lá no meu quartinho. E eu não sei vocês, meninas, mas eu não sei usar quase nada. Eu sei que tem uma redondinha que chama chave inglesa, que quando eu era criança a gente apertava o pneu da bicicleta. Sei que tem uns alicates, né? Porque o nosso apóstolo é muito preparado. Quando ele vai trocar uma lâmpada, ele põe o cinto do Batman. Tem um monte de bolsos. E ele, quando tem que consertar alguma coisa, aliás, cavalheiros, ele é um exemplo. Ele conserta tudo em casa, viu, gente? Tudo ele conserta. Mas para trocar a lâmpada, ele põe o cinto do Batman, ele estufa o peito. Ele pega a escada. E, né? E aí ele fica 2 dias dizendo, eu consertei, viu? Eu consertei. Mas ele conserta. Né? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque ele sabe usar as ferramentas e sabe consertar. Deus nos deu ferramentas. Ferramentas muito poderosas, que a gente até sabe que tem. Mas a gente não está acostumada, ou a gente não realizou, a gente não despertou para o poder que elas têm. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 30, 15. Vou pegar uma aguinha aqui. Minha versão é um pouco diferente, eu vou ler aqui. Veja que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e se não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida
e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez eu oro abençoando o Senhor, cada um aqui na certeza de que o Senhor vai nos usar de maneira extraordinária para transformar situações ao nosso redor. Pai, o Senhor nos chamou, Pai, cada um aqui, ninguém está aqui por acaso, Pai, mas cada um foi trazido por Ti esta manhã para um propósito que vai muito além da nossa vida, Pai. E nós queremos ser esses agentes de influência, Pai. Nós queremos ser pessoas que transformam, Pai. Então, usa essa palavra na minha vida e na dos meus irmãos, Pai. Para que nós sejamos praticantes. E livra-nos, Pai, de sermos ouvintes negligentes. Mas ajuda-nos a sermos operosos praticantes da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que ferramenta é essa que Deus nos deu? Aqui tem muitas coisas que a gente pode explorar nesse texto. Mas ele diz assim, no versículo 19: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Gente, Deus deu a cada um de nós o poder de escolha, poder de decisão. O chamado livre-arbítrio é o poder de escolher. E, na verdade, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Não é verdade? Você escolheu estar aqui hoje, não é? Você podia estar dormindo, você podia estar no clube, você podia estar no Ibirapuera, você podia estar em qualquer lugar. Você fez uma escolha. E o tempo todo, gente, das coisas mais simples até as mais sérias, você está fazendo escolhas, você está tomando decisões, e são as decisões que moldam a nossa vida. Eu vou repetir. As suas escolhas, as minhas escolhas, as nossas decisões são o que moldam a nossa vida. Aí você vai falar, mas peraí. E as coisas que nos acontecem? É verdade, acontecem coisas que escapam totalmente ao nosso controle, não é verdade? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas pense na vida de alguém que foi transformada tremendamente. Você conhece pessoas que tiveram a vida transformada da água para o vinho? O que determinou essa transformação? Veja bem, coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo. Cristãos ou não cristãos. Coisas boas e coisas ruins acontecem e ninguém está livre delas. Tragédias acontecem com pessoas boas, tragédias acontecem com crentes e não crentes. Muitas vezes, coisas ruins transformam a vida e também coisas boas, né? Por exemplo, vamos pensar em coisas boas no primeiro momento. Às vezes o casamento, não é? Transforma a vida de alguém, pode transformar ou não. O nascimento de um filho, uma mudança de emprego. Mas também uma demissão, uma perda, um divórcio, um luto. A questão é, o que realmente transforma a vida de alguém? Não é tanto a circunstância externa, se você for ver, mas é a minha reação diante daquilo que me acontece. Eu posso permitir que uma tragédia me abata, me deprima, me derrube,
Eu posso ficar revoltada, ressentida, magoada com Deus. Posso ficar revoltada com as pessoas. Posso ficar amargurada, posso decidir não perdoar. E até adoecer por causa disso. Ou eu posso confiar que o Senhor reina sobre todo principado e potestade, sobre todo poder do inimigo, Ele é Senhor. E Ele me prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Ele disse para mim e para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estou com você. E se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. E se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Mas Ele não disse que você não ia passar. Gente, Ele não prometeu piquenique para a gente. Ele prometeu guerra. Mas prometeu vitória. Agora, a questão é, e Ele diz assim em Provérbios, que o nosso coração não deve se atemorizar de más notícias. Porque más notícias viriam. Sabe por quê? Essa semana eu recebi da profeta Terezinha uma palavra que me trouxe muito ânimo. Aconteceram umas coisas que me aborreceram bastante. E ela disse assim: não se preocupe, isso é só para te desabilitar. Você disse assim: isso é só para desestabilizar vocês emocionalmente. Aquilo, para mim, eu peguei aquilo, falei: é verdade, diabo. Você está querendo me abater, você está querendo me desanimar, você está querendo me fazer olhar para trás, falar: pois é agora que eu vou em frente. Querido, o inimigo, ele quer sempre te abater, te desanimar, te botar para baixo, te pôr a nocaute. Sabe aquelas lutas de MMA? E se é que o diabo tem alguma qualidade, ele é perseverante. Ele não desiste. E ele quer te pôr a nocaute. E se ele puser a nocaute, não te puser bem longe da igreja, bem longe da palavra de Deus, porque ele vai gerar todo tipo de circunstâncias boas e ruins para isso. Ele vai arrumar uma programação maravilhosa para te tirar da igreja. Ou vai te arrumar um monte de problemas. Ou vai fazer você brigar com o irmãozinho da esquerda e da direita para falar: ai, não vou mais por causa dela. Mimimi. Falei: queridos, não dá mais tempo de mimimi. Nós temos uma batalha a enfrentar. E o Senhor diz que você não deve olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas para o autor e o consumador da sua fé. Batalhas nós vamos ter sempre enquanto a gente estiver nesse corpinho, nesse planeta. Só não tem batalha quem está no cemitério. E para lá nós não queremos ir, amém, irmãos? Eu só quando a minha missão acabar. Enquanto não acabar, nós vamos dar trabalho para o diabo, amém? E é para isso que nós estamos aqui. Para fazer terror no inferno. Mas ele também vai querer aterrorizar você. E se tem uma coisa que ele vai usar é o medo. O medo é algo, eu conversava com a Esther ontem. Estávamos falando sobre isso, que nos paralisa. E paralisa nos níveis espiritual, emocional e até físico. Porque ele quer te impedir de agir. E de fazer as escolhas certas. E eu quero mostrar esse poder da escolha e como isso é importante. Lá na história de Caim e Abel. Vamos lá para Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Dá uma olhada nisso. A história vocês conhecem, a história de Caim e Abel. Mas eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes que talvez alguns não tenham atentado. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel
por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Queridos, é certo que o Senhor já havia dado a instrução, e tanto Caim quanto Abel haviam sido instruídos do tipo de oferta que deveriam levar, né? A palavra declara que sem sacrifício de sangue não há remissão de pecado. Os dois haviam sido instruídos que deveria ser levado um cordeiro, sem mancha, sem mácula, de 1 ano, que nós sabemos que já é uma figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os dois haviam sido instruídos. Aí, o que é que Abel vai lá e pega do seu rebanho? E Caim faz o quê, gente? Ele levou um repolho murcho, uma alface queimada do sol, uma couve amarelada? Foi isso que Caim levou? O que foi que ele levou? Ele levou o melhor, né? A sua primícia, a sua colheita mais linda. Afinal, era tão lindo. Né? Mas por que não foi aceito? Por que não foi aceito? Afinal de contas, ele estava dando o melhor do que ele havia produzido. O que vocês acham? Sabe, já aconteceu com você, eu não sei, comigo já várias vezes, de você querer dar uma boa ideia para Deus acerca de alguma coisa? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho ótimas ideias. Né, pastora Janine, nós somos tão sabidas, né? Olha, Deus, por que você não faz assim, faz assado? Que tal isso, que tal aquilo? E afinal de contas, Deus, tem que ser exatamente como você falou. Por que não do meu jeito? Por que não a minha maneira? A minha maneira é tão legal. As minhas ideias são tão boas. E afinal de contas é tão lindo, e eu acho tão bacana, e é tão bom. Então Deus tem que aceitar. Gente, nós fazemos isso, não fazemos? Deus tem que aceitar. Deus tem que fazer, Deus tem que. Alguém já falou isso para Deus? Deus não tem que nada, né? Deus é Deus. Cabe a nós, né? Quem é o vaso para perguntar para o oleiro, por que fizeste assim? Mas a gente é doidinho para dar ideia, para fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e ainda achar que Deus tem que aceitar. E foi exatamente isso que Caim fez. Pegou lá o que ele achou, mas por que tem que ser do seu jeito, Deus? Por que do jeito que você pediu? Está aqui. E Deus é demais. Lá em Isaías ele fala assim: vinde, arrazoemos. Chega aqui, você está chateado? Você pensa diferente? Não tem erro, não. Chega aqui, vinde, arrazoemos. Vamos trocar ideia, vamos conversar. Gente, Deus é um Deus de relacionamento. Sabe o que Deus mais quer? É a tua amizade. Deus não quer servos. Ele podia ter feito todo mundo robô. Ele quer amigos. E Ele é o Deus que vira para você e diz assim: você pensa diferente? Não tem erro, chega aqui, vamos conversar. Olha o que Ele fala aqui. Eu acho demais isso.
Que Deus compassivo e benigno. No versículo 4 diz que Abel levou do seu rebanho e que o Senhor se agradou. E no versículo 5, ao passo que de Caim e sua oferta o Senhor não se agradou. Ele já havia dito o que ele queria. Aí, olha aí, gente. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Alguém aqui fica emburrado quando as coisas não dão certo? Ninguém, né? Ninguém fica emburrado. Não, e tem aqueles que ficam emburrados 3 dias, né? E aqueles que ficam emburrados 1 semana? Não. Quando eu casei, o Arles era assim, ele emburrava. Hoje não emburra mais, né? Ele era daquele tipo que... né? Eu já sou de falar. Cada um tem o seu jeito. E é legal a gente se conhecer e colocar esse nosso jeitão diante do Senhor. Porque na medida em que a gente apresenta o nosso jeito, Ele nos transforma. Mas se apresentar diante do Senhor e confessar as nossas dificuldades também é uma escolha. Lembra que a vida é modelada pelas decisões que você toma. E aqui, Caim fez uma escolha. Ele escolheu Sirá. Aí você vai falar assim, escolheu? Ai, mas é uma emoção. E, gente, tem uma coisa muito que é da nossa cultura. É assim, eu sinto que, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou sentindo outro, e a gente é governado na nossa cultura pelas nossas emoções. Ah, estou com raiva, estou triste, estou com medo, estou chateado, e aí eu emburro, amarro o burro, né? No toco, amarro o burro, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Teimoso. E a palavra chama obstinação. Teimosia é o que a Bíblia chama de obstinação. E ela diz, né, que é como a feitiçaria. A gente, por que não do meu jeito? Por que não a minha maneira? E quando as coisas não saem como eu quero, eu emburro. E foi isso que Caim fez. Ele ficou irado, ele ficou com raiva de Deus, ele ficou com raiva do irmão, ele ficou com inveja do irmão. Mas ele podia, Deus o chamou e fala, e aí? Né? E aí? Vamos conversar. E ainda ele fala assim, que eu acho muito demais. Ele chama e diz assim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Vocês acham que Deus não sabia por quê? É claro que ele sabia. Mas ele queria que Caim contasse para ele. Querido, eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Não sei se você entrou alegrinho ou se você entrou chateado ou com algum problema. Mas Deus chama você hoje. E diz assim, por que você está chateado? Vem e conversa comigo, vamos trocar ideias. E ele diz mais, ele diz ainda que o teu pecado, ele diz lá em Isaías, seja vermelho como o carmesim. Eu sou o Deus que te faço branco como a neve. Eu sou o Deus que te santifica. Eu sou o Deus. Eu sei que você não dá conta. Sabe, Deus conhece a gente. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é super-mulher. Somos todos iguais. Temos dificuldades diferentes. Mas todos somos tentados, todos passamos por provas. Nenhum de nós é imune à adversidade. A questão é, como você reage? A questão não é o que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Como você reage quando as coisas não vão bem? Você amarra o burro, você se ira, você fica emburrado, você se chateia? Você foge? Porque a gente fugir é fácil. Fugir da igreja. Fugir das dificuldades.
Sabe, tem uma coisa que brasileiro detesta. Eu falo brasileiro porque é uma coisa da cultura. Eu sou descendente de espanhol, eu sei que é bem diferente. Brasileiro não gosta de confronto. Brasileiro, ai não, se esconde. Né? Não estou falando que já espanhol é assim. Como é que é? Não gostou por quê? Fala comigo. Não estou falando que espanhol está certo, tá? Eu estou falando da cultura. Mas brasileiro não. Não quero problemas. Ai, e a gente acha que isso é uma virtude. Se esconder, fugir do problema. Claro, a palavra a seu tempo é como maçã de ouro em bandeja de prata. Você nunca deve chamar alguém para um confronto quando você está irado ou aborrecido. Assim como você não deve disciplinar o seu filho quando você está com raiva. Você vai se ceder. Mas confrontos são necessários. Chamar as pessoas, acertar e resolver. E a palavra declara, se você tem algum problema com o teu irmão, vai até ele e resolve. E faça isso antes de colocar a tua oferta no altar. Como a gente põe todo domingo, né? Nós temos uma semana para acertar, certo? Acerta. Enquanto você está a caminho, porque ninguém sabe onde vai estar amanhã, antes que você chegue diante do juiz. Porque com a mesma medida que você julgar, ele diz, você vai ser julgado. Então acerta antes. Ah, mas para que é chato, e é complicado, e é difícil, ou não vão me ouvir, não vão me dar. E aí a gente se esconde. Escolhas, a vida é feita de escolhas. Queridos, a minha vida hoje é fruto das minhas escolhas. As escolhas que eu fiz há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, eu escolhi casar com esse homem. Eu escolhi ter os filhos, graças a Deus, foi uma escolha. Eu pude escolher, eu escolhi ter filhos, ter 2 filhos. Eu escolhi pastorear uma igreja. Confesso que às vezes eu falo, ai Senhor. Às vezes dá uma dor de barriga. Mas eu sei que aquele que põe a mão ao arado não pode voltar atrás. Porque eu não quero virar uma estátua de sal, como a mulher de Ló. Alguém que o vento sopra e... Eu sei. E você tem que saber que você nasceu para fazer diferença. Você não é mais um, você não é qualquer um. Não importa onde você está plantado, no teu trabalho, no teu condomínio, na tua comunidade. Não importa a idade que você tenha. Não tem nem aposentado. Não tem aposentado e nem demitido no reino do céu, gente. Isso não existe. Enquanto você está vivo, você está aqui para fazer a diferença. Não dá para se aposentar. Para com essa história de se aposentar, tá? Para com isso. Ah, não, estou cansado. Já fiz a minha parte. Que fez a sua parte? Fez a sua parte o quê? Enquanto tiver fôlego de vida. Ou então nós estamos aqui para quê? Para fabricar lixo no planeta. Porque, gente, o que a gente fabrica de lixo é brincadeira, né? Sabe, você pode escolher levar uma vida de lagarta ou de borboleta. E são as suas decisões que fazem isso. Gente, eu gosto de plantas. Eu tinha, quando eu morava em casa, tipo de uma samambaia que chamava renda portuguesa. Alguém conhece essa plantinha? Linda, é realmente uma renda verde. E uma coisa que me dava uma raiva era que elas eram atacadas por lagartas. E lagarta, gente, é um bicho bem asqueroso. Por onde ela passa, ela deixa uma gosma. Já viram? Fora aquelas que são tipo taturana, que queimam ainda. E é impressionante, me dava muita raiva. Porque numa madrugada ela comia a folha inteira da renda portuguesa. O poder de destruição da lagarta é uma coisa absurda. E a vida dela inteira, sabe o que é? Comer e fazer cocô. Agora, queridos, para que é que nós estamos nesse planeta? Por
Porque tem gente que leva uma vida de lagarta, só come e faz cocô, e só pensa em si mesmo. Na minha família, nos meus filhos, no meu não sei o quê. Aí, fica uma vida... Né? E se bobear, ainda faz cocô na cabeça dos outros. Tudo bem, ninguém está livre, tá? Temos que tomar cuidado, porque erramos, pecamos. Mas, querido, você não pode ficar levando uma vida de lagarto, e nem eu. Me livra, Deus, de querer me aposentar, ficar tranquila. Ai, às vezes me dá uma tentação de morar em Ubatuba. Minha casa está lá, fechada, não tem ninguém. Me dá uma vontade de... né? Mas nenhum soldado em combate se embaraça, se deixa enredar, seduzir, roubar pelas coisas deste mundo. E é tão fácil ser seduzido, tão fácil ser enganado e ser roubado e arregar da nossa missão. Mas eu falo, Deus me ajuda a ser que nem Moisés, eu acho demais. Quando diz lá no final do Gênesis, que mesmo em idade avançada, não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. E a hora que a missão acabou, Deus falou, simbora. E o recolheu, como diz Jó, como um feixe de trigo no campo a seu tempo. Não foi na UTI, não foi com achaque, não foi com chilique. Acabou a missão, simbora. Mas completou a missão, combateu o bom combate. Mas tem uma missão, né? A completar. Do contrário, gente, fabricar lixo. Eu tive uns dias atrás em Ubatuba. E eu acho tão gostoso, porque tem um caminho que eu faço, eu caminho todas as manhãs, ali na orla. E lá tem montanha, né? Eu acho bonito porque tem o mar aqui. E eu vou todas as manhãs até o portinho, bordeando assim a montanha. E tem uma coisa que eu acho assim, que eu falo que Deus sempre me presenteia. Lá tem aquelas borboletas azuis cintilantes. Vocês já viram? Eu até tinha umas fotos aí, a gente perdeu, né? Mas são umas borboletas que elas são grandes e elas são... Gente, é um azul cintilante, desse tom do seu sapato, um verde azul assim, brilhante. E é maravilhoso, porque eu estou caminhando e, de repente, elas passam. E a borboleta, ela tem um poder, que é de deixar, é de adornar a vida de quem vê, não é? Já aconteceu com você? Até aquelas amarelinhas, brancas. Ai, quando ela passa, você vai assim, ó... E você fica até torcendo para ela pousar no teu ombro. Já aconteceu? Lá no caminho, tem algumas grandes e azuis cintilantes. E sempre que eu estou, alguma passa. Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma outra propriedade. Uma propriedade que a biologia chama de mimetismo. Elas são capazes de se camuflar. Então, quando elas fecham as asas, elas são cinzas, feias e cheias de mancha. E até assusta, porque elas são muito feias quando elas fecham as asas. Sabe por quê? Porque aí quando elas encostam na rocha, os predadores não conseguem vê-las. Vocês estão entendendo? A vontade de Deus para você e para mim é que a gente seja como uma borboleta. Que a gente adorne, embeleze a vida das pessoas, por onde quer que a gente passe. E que uma vez que você esteja escondido na rocha como ele, o inimigo não pode te ver. Os pássaros, as corujas e os predadores não conseguem comer as borboletas. Porque uma vez camufladas, escondidas na rocha, elas se tornam invisíveis ao inimigo. Não é lindo isso? Sempre que eu ando por lá, Deus fala comigo. Eu falo, Deus, eu quero estar sempre escondida na rocha. Ele fala,
Só que você precisa voar também, tá? Porque se ficar muito tempo... Já as lagartas, elas são facilmente comidas por gafanhotos e outros insetos. Queridos, nós podemos decidir hoje que tipo de vida queremos levar. A gente decide o tempo todo. Você decide estar aqui, você decide permanecer. Apesar de todos os problemas e adversidades, você decide permanecer no seu casamento. Você decide. Ou você decide fugir. Você decide confrontar. Você decide, como Deus faz, chamar para conversar e acertar uma situação difícil. Você decide obedecer à palavra de Deus ou não. Você decide até a comida que você põe no teu prato. Ultimamente eu tenho pensado, quantas calorias tem aquela coisa que eu boto no meu prato? Eu tenho falado, Deus, me ajuda. Eu quero ser uma velhinha magra. Preciso muito de domínio próprio. E preciso começar, não adianta, depois dos 50, é uma escolha. Consegui perder um pouco, aleluia. Mas é uma escolha. A vida é feita de escolhas. Você se cuidar, ir ao médico, fazer um check-up. A ciência foi dada para isso também. Você decide confiar em Deus, você decide confiar na palavra, você decide confiar nas promessas dEle. Você decide crer. E quando eu falo do corpinho, eu estou falando porque você é mordomo deste corpo. E isto aqui é o teu traje espacial do planeta Terra. E ele precisa durar e estar em bom estado até a minha missão acabar. E eu decido o que eu ponho aqui dentro dessa boquinha. Eu sei que é duro, né, gente? Não é fácil. Decisões. O tempo todo a gente está decidindo. Gente, as palavras que saem da nossa boca. Gente, cada coisa que sai da nossa boca. A gente ora uma coisa e daqui a pouco a gente fala o contrário. E o mundo espiritual está ouvindo. E, gente, aqui agora existem anjos. Do reino da luz e do reino das trevas. Eles são soldados. Eles não têm nenhum poder, a não ser aquele que nós emprestamos a eles. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Mas eles usam a palavra que sai da nossa boca. E eles são anjos que estão com a espada, né, com a mão na bainha. Já viram esses filmes? O que você falar é uma ordem. Você é que tem autoridade. O diabo tem poder? Tem. Mas a autoridade ele não tem nenhuma, a não ser a que você der. Toda a autoridade foi dada ao Senhor no céu e na terra. E essa autoridade Ele deu à sua igreja. Com as suas palavras, você dá força para o reino da luz ou para o reino das trevas. Queridos, não tem neutralidade no mundo espiritual, não tem em cima do muro. O tempo todo, com palavras e atitudes, ou nós servimos a um reino ou nós servimos a outro. Ou você está dando material para os anjos ou você dá material para os demônios. Aí a gente pede uma coisa para Deus e daqui a pouco desfaz aquilo com a nossa boca, com a nossa incredulidade. E os anjos pegam aquela palavra de um lado e do outro para fazê-la cumprir. Decisões. Decisões moldam a nossa vida. Como eu dizia, a pessoa que eu sou hoje é fruto das decisões que eu tomei até aqui. E a pessoa que eu vou me tornar daqui a 5 ou 10 anos, eu estou decidindo hoje.
Eis que coloco diante de ti a vida ou a morte. Escolhe. Escolhas. Decisões moldam a nossa vida. Que tipo de pessoa você quer ser daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos? E outra coisa que brasileiro tem, né? Aquelas coisas que está amarrado no nosso meio. Mas é assim, tipo, vida leva eu, deixa-me levar. Uns negócios assim, né? Letra de samba. Ah, deixa Deus. Gente, que é isso? Eu acho bacana americano, porque americano planeja tudo. Quando o filho nasce, eles já começam a fazer uma poupança para a universidade do filho. Qualquer um. Do mais pobre ao mais rico. Ele já tem uma poupança para aquela criança, porque a universidade nos Estados Unidos todas são pagas e são caríssimas. Mas nós não planejamos, muitas vezes gastamos mais do que ganhamos, nos endividamos, não dizimamos, parcamente muitas vezes ofertamos e depois a gente bota a culpa no diabo que nos roubou. Decisões, decisões. E o Senhor quer nos despertar para essas escolhas que estamos fazendo todos os dias. Como gastar, no que, de que maneira, do que eu realmente preciso. Quanta coisa que eu não preciso, glória a Deus pelo nosso bazar, que a gente desova um monte de coisa. Eu não sei vocês, gente, mas eu cada vez preciso de menos. Ultimamente, meu marido está aqui, ele pode. Eu tenho entrado, entro no shopping, não compro nada. Vou na livraria, tomo um café, que é o que eu gosto. E olho com satisfação e falo assim, ai, quanta coisa que eu não preciso. Eu tenho tudo. Tem um monte de batom, tem um monte de bugiganga, um monte de sapato. Tanta roupa que não... Quem falou que eu não posso repetir roupa? Onde é que isso está escrito? Que história é essa? De ter que seguir moda. Mas a gente se cerca de um monte de bugiganga. E dona de casa, então, usa aparelho que a gente só depois não sabe nem onde enfiar e só fica coisa para limpar. Decisões. Sabe, eu não sei vocês, mas eu estou decidindo simplificar cada vez mais a minha vida. Eu não preciso de muita coisa. E eu amo tudo que eu tenho. E eu quero cada dia mais isso. Amar o que eu tenho. Ser feliz. E ter contentamento. E, gente, contentamento também é uma decisão. Eu decido como Caim falar, Deus, eu queria o sapato igual o da Julie. Ai, adorei. Combina com a minha blusa. Mas eu sei muito bem que Deus deu esse sapato para ela, porque ela dá conta de subir nesse salto, amém? E eu não. E ter contentamento, eu decido não deixar que a adversidade me destrua. E esses dias eu estava lembrando da história de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Aliás, Thomas Edison não inventou a eletricidade, claro. A eletricidade foi criada por Deus. Mas ele, entre muitas invenções, ele inventou, ele criou a lâmpada. E ele teve muitos outros inventos, muitos, eu nem lembro. Mas assim, muita coisa. Ele foi quase que um Da Vinci da sua época. Mas, quando ele já estava com idade avançada, eu acho que com 70 anos, o laboratório dele pegou fogo. E ele teve todos os seus inventos destruídos. Todos, gente. E não apenas os inventos, os projetos, as anotações, tudo. Os bombeiros foram chamados, ele sentou na calçada, em frente ao laboratório, e ficou assistindo tudo pegar fogo. Sentaram do lado dele, perguntaram, e aí?
Ele falou, não, eu só estou aqui pensando, como é que eu vou construir tudo de novo? E ele construiu tudo de novo, gente. Construiu tudo de novo. E ainda inventou mais um monte de coisa. Mas ele podia ter sentado e chorado e lamentado e ficado deprimido. E não ter feito mais porcaria nenhuma. E ter morrido de úlcera ou de câncer. De tanta amargura e ressentimento. Mas não. Ele levantou e começou a fazer tudo de novo. E se você olhar na Bíblia para a história de Neemias, quando ele viu os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, ele lamentou, ele chorou. Sabe, eu não estou falando para vocês que não tem situações que são trágicas. Tem situação que é de chorar. Tragédias nos acontecem. Perdas, falências, quebras, divórcio, problema. E tem coisa que é para chorar, e tem lutos que tem que ser vividos. Eu não estou querendo dar uma de poliana, sabe? Não é isso. Mas o que não pode? Você tem que chorar, olhar, lamentar. Neemias fez isso. Mas depois ele levantou, falou, peraí, vamos reconstruir. E queridos, Neemias não era pedreiro, nem mestre de obras, nem empreiteiro, nem arquiteto e nem engenheiro. Ele era um escravo. Ele era igualzinho eu e você. Mas um homem. Movido por um propósito de Deus. Reconstruiu. Não cabe aqui falar de Neemias. Isso é um outro assunto para um outro dia. Maravilhosas lições no livro de Neemias. Mas eu quero te convidar hoje a pensar nas decisões que você tem tomado e meditar que são elas que trouxeram sua vida até aqui. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O tempo todo, com atitudes, palavras, ações, estamos semeando, e essas decisões moldam a nossa vida. E se você quer colher diferente, você tem que semear diferente. Você tem que falar diferente, pensar diferente e parar de ser movido pela emoção. Ai, eu sinto, eu não sinto, eu estou irada. Chega. Fala, alma, cala a boca. Faz que nem Davi. Alma, está batida por quê? Está lá no Salmo, ele fala isso. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que você está aí? Pode parar. Pode parar de se abater, porque você vai louvar o Senhor. E começa a louvar agora. E bota um louvor aí, toca. E canta. E louva. É uma escolha louvar. Isso é sacrifício de louvor também. Quando você, no meio da crise, não quer porcaria nenhuma. Você quer se enfiar embaixo da coberta e falar, Deus, para o mundo que eu quero descer. Me acorda daqui a 6 meses, por favor. Todo mundo tem isso, não tem ou só eu? Mas você toma a decisão de levantar. Levanta-te e resplandece, porque você nasceu para brilhar. A lâmpada não pode ser colocada embaixo do alqueire, da cama, da mesa. Não dá para se aposentar nem se esconder. Tem uma missão a ser completada. E você é soldado em combate. E você decide hoje se alistar ou não. A guerra está aí. Agora você pode, como eu falei, ir para a guerra que nem chapeuzinho vermelho, ou como um soldado com um M16, com um fuzil daqueles, né? O que você decide? Vai pegar o seu fuzil e vai usar? E vai, né? Ou de repente vai se deixar levar pelas suas emoções? Decisões. Puxa, tem tantas histórias incríveis de pessoas que superaram situações. Gente, e aquele jovem lá, que vocês conhecem? Ai, o nome dele é difícil de pronunciar. Aqui não tem nem perninha, nem bracinho. Vocês sabem quem é? Gente, o menino pregando em cima do púlpito, em universidades. E ele fala no testemunho dele que ele tentou se matar, mas nem de se matar ele deu conta. Porque não dava, não conseguia se matar sozinho. Porque não tinha nem perninha, nem bracinho.
E ele está aí ganhando mais alma que nós, com perna, braço, sapato e tudo que nós temos. Jesus, decisões. Amém, queridos?